Muito boa noite, sejam bem-vindos à live de hoje, sessão de perguntas, e respostas. Sobre a autoliberação para o sucesso profissional. E aí, pessoal, como estão? Boa noite, boa noite. Adla Fernandes. E aí, como está? Isso. Sejam muito... É para baixo. Pode abaixar mais. Se der para abaixar mais. Não, mas aqui tá massa também. Aí... Que ela ficar na altura dos olhos é melhor. Sejam bem-vindos. Classar Batista. Seja bem-vinda. Ana Bacana 1. Sibéria Guilherme. Que legal. Muita gente nova aqui. Alessandra e Silva. Bom demais ter vocês conosco aqui. Nós estamos em um verdadeiro movimento de libertação, que é a Semana da Prosperidade, e graças a esse movimento, graças ao poder, o impacto que nós estamos causando nas pessoas, o nosso perfil, o nosso trabalho está crescendo bastante. Então, seja bem-vindo quem está aqui pela primeira vez. Eu sou o Dr. Dinho, eu sou médico psiquiatra, sou expert em mentalidade familiar, eu sou expert na área do que te envolve dentro do sistema familiar e como isso reflete nos seus resultados. E criei uma técnica chamada autoliberação, que é semelhante a uma meditação guiada, que por alguns minutos você fecha os seus olhos, segue um caminho conduzido por mim e tendo liberação. Liberação de quê? Liberação de traumas do passado para que você melhore a sua vida atual, para que você dê aos seus filhos e às próximas gerações dias melhores. E agora eu quero saber quem está participando da Semana da Prosperidade. Coloca aí eu, coloca um emojizinho de mãozinha e dê-nos um feedback, como está sendo para você participar da Semana da Prosperidade, realizar as autoliberações. Coloca aí. Marta Franco, a melhor técnica guiada que conheço. Que legal, muito obrigado. Seja bem-vinda aqui ao nosso perfil, Marta. Prazer te ver aqui. Ribeiro Maine. Nossa, Sibéria, Guilherme, muita gente, hein? Fátima Oliveira, Helenice. Eleni Marisa Koch. Que legal. Juliana Mota. Fátima Oliveira. Bom demais, hein? E descreve aí pra gente como está sendo para você participar da Semana da Prosperidade, como está sendo a autoliberação. A gente estava há alguns minutos com o grupo do WhatsApp, onde a gente está entregando todo o conteúdo aberto para discussões, e a gente veio para cá, para o Insta, para ficar mais de pertinho. Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aqui no box de pergunta
Olha aí a pergunta da Maria Josiane. Mesmo existindo um bloqueio nas lembranças da infância, tem como conseguir lembrar? Então, se você pode lembrar até da infância do seu pai e da sua mãe, que você não era nem nascido, dos seus avós, se você pode lembrar, porque na verdade é um lembrar entre aspas, né? Existe um arquivo de memória familiar que guarda, que contém toda a experiência do sistema familiar. Então, o que aconteceu na sua infância está lá gravado. Mesmo se você tivesse algum problema cerebral, orgânico, físico, você poderia acessar essa lembrança. E também o que aconteceu com seus pais, com seus avós, com seus bisavós, estão gravados nesse campo de informação, de memória familiar. E você pode acessar tudo. O que acontece é que, inclusive no finalzinho da pergunta da Maria Josiane, ela falou que não está conseguindo lembrar da infância. Quando a sua boca, o seu cérebro, a sua racionalidade fala eu não consigo, é porque o seu coração está falando eu não quero. Então, queira ardentemente a solução para o seu problema. Queira ardentemente a liberação dos sofrimentos que te envolvem hoje. Seja irritabilidade, seja depressão, seja ansiedade, seja problema de relacionamento. Eu acho que o que vai te motivar a se entregar emocionalmente e vir as respostas é o desejo de parar de sofrer. E duas coisas refletem no resultado de uma autoliberação. A entrega emocional, ou seja, você se entrega emocionalmente, e a repetição. Você tem que fazer várias vezes. Eu faço todos os dias. Eu sou o criador da técnica e todos os dias eu tenho descobertas dentro do meu processo de autoliberação. Então, não é um processo que você entra e faz e já está tudo certo na hora, né? Ana Cláudia está falando aqui. Tremendo, visualizei a minha mãe. Ela morreu quando eu tinha 3 anos. E eu ouvia muitas pessoas falando que ela me deixou no hospital e me batia muito. E por um tempo eu dizia ter pena dela. Que legal, Ana Cláudia, você perceber tudo isso e você realizar o processo de liberação disso tudo que aconteceu. Leila Batalha, não consigo terminar nada que começo. Procrastinação. A procrastinação tem relação com traumas também. Os fracassados do seu sistema familiar, que por causa do fracasso foram muito julgados, criticados, condenados, apedrejados, dão à inteligência coletiva familiar essa imagem de fracasso. E um descendente capta essa imagem e passa a fracassar. A pessoa tem a inteligência, tem o recurso, tem o conhecimento, tem o tempo para fazer e não faz. Começa e não conclui. Por quê? Porque tem uma necessidade, um desejo de fracassar. Por quê? Porque está vinculado a um fracassado da família. E o grande problema do ser humano, o que mais faz a gente se vincular a esses sofrimentos e repetir o sofrimento, é essa coisa que a gente tem, que por um tempo até ajudou, que é o julgamento. Então a gente separa o que é certo e o que é errado, a gente separa no nosso julgamento o que merece existir e o que não merece existir. Então, se foi algo que eu achei bom, isso merece existir. Algo que eu não achei bom, uma pessoa que eu não achei boa, essa não merece existir. E é justamente esse julgamento que vai trazer consequências de sofrimento. Mais e mais sofrimento. Não existe maior valor naquela pessoa que tem uma vida tranquila, que criou a família, que teve sucesso financeiro. A vida dessa pessoa
para a evolução da humanidade, para o progresso da humanidade, tem tanta importância quanto a vida de um familiar dele que foi fracassado, entende? Não tem diferença no valor da existência de um mendigo na rua para a existência do presidente dos Estados Unidos. Não tem diferença no valor, entende? Ambos valem a mesma coisa. A humanidade, para seguir, precisa de alguém que ocupe o lugar de mendigo, para que a pobreza seja observada e seja combatida e as pessoas tenham abundância. É necessário que exista um presidente dos Estados Unidos, que naquela posição vai cumprir a função dele dentro da humanidade inteira. Só que o nosso juízo de valor acha que ser alguém com realizações é melhor, é maior. E não é. Principalmente no sentido histórico familiar. Então você pode ter um tio, por exemplo, que foi um alto empresário, que teve um sucesso, como a gente costuma observar e como a gente costuma perceber. E você pode ter um tio que era alcoólatra, que morreu na sarjeta. Para você, a vida de ambos foi tão importante quanto. Por quê? Porque estão ambos na sua trajetória familiar. O que vai fazer repetir a história de alcoolismo é quando esse tio que é alcoólatra não tem o seu valor reconhecido. Leila Batalha está perguntando: como me livrar desse pensamento de fracasso? Você cria a sua realidade através de imagens mentais. Imagens mentais que você afirma ou imagens mentais que você nega, que você rejeita. E então, quando você mantém a sua mente focada no fracasso, é porque você vai fracassar. Isso vai te dar, no futuro, fracasso. Então, para que você se livre do futuro de fracasso, você precisa aceitar o fracasso que houve no passado. É um paradoxo, mas é a realidade. Doutor, tem como os nossos pensamentos ficarem mais tranquilos? Sim. Quando você desapega da ilusão do controle. Quando você deixa de tentar controlar os seus pensamentos, controlar as pessoas, controlar o seu futuro ou controlar o passado querendo mudá-lo. Vini, faz favor para mim ligar o ar lá para nós, por favor. Obrigado. Eu tenho dificuldade em meu profissional e meu filho também. Zilda da Silva Teixeira está aqui relatando. É assim. Existe uma tendência à repetição dos padrões. Por quê? Uma espécie, né, uma família, um grupamento, um país, ele veio persistindo e prosperando com um determinado tipo de comportamento. Então, a geração seguinte sabe que se ele fizer mais ou menos o que a geração anterior fez, no mínimo, vai conseguir ter filhos e perpetuar a espécie, a família. Então, existe uma tendência a repetir a história. A realidade raramente dá grandes curvas. O que acontece no mundo, né, na existência,
tem uma regularidade. E assim são as espécies. Um exemplo, né? Vamos supor uma determinada espécie de animal, por exemplo, que é um pássaro. Ele nasce, ele usa os instintos. E como que é que ele capta esse instinto? É o mesmo arquivo de memória familiar que o ser humano tem, os animais têm também. Então ele capta da memória familiar dele como que faz o ninho para reproduzir. Entende? E aí ele vai e faz igualzinho de novo. Ou faz um pouquinho diferente, e aí vem a evolução. E uma determinada espécie que todo ano migra para o norte, naquela temporada, para não passar frio, por exemplo. Vamos supor que uma parte desses animais migrem para o sul, na mesma época. Essa parte vai morrer de frio. E a seleção vai fazer todo ano eles migrarem para o norte. Mas vamos supor que não haja essa tendência à repetição dos padrões e toda a espécie migrassem para o sul. Toda a espécie ia morrer, ou seja, ia entrar em extinção. Então, a repetição dos padrões de família em família também traz uma certa estabilidade e proteção evolutiva ao ser humano. É hábito, é padrão a gente casar, ter filhos. Vamos supor que toda a humanidade falasse assim: não, a partir de agora ninguém vai ter filho mais. A gente vai deixar isso não é mais um padrão nosso, de uma vez só. O que acontece? A humanidade ia se extinguir. Então, os comportamentos, as tendências, e olha o quanto é importante para um homem ter filho. Olha o quanto é importante para uma mulher ter filho, pelo menos para a maioria. E por que é tão importante para um homem ou para uma mulher ter filhos? Para a maioria. Por que é tão importante? Porque lá a nossa consciência sabe que a humanidade só existe porque houve esse comportamento. Então, outros comportamentos são também herdados. Então, quando você desbloqueia, quando você se libera de um padrão de sofrimento, você estará liberando e curando também as próximas gerações. Por um outro lado, se você se mantém no fracasso e no sofrimento, você estará também trazendo mais dificuldade para as próximas gerações, que terão uma tendência a te imitar. Inclusive, já que você falou de filho aí, né, que você tem dificuldade profissional, seu filho também, filhos felizes são aqueles que seguem os seus pais que são felizes. Pais que queiram ter filhos felizes, não tem nada que você possa fazer para o seu filho que vai garantir que ele vai ser feliz. Mas tem algo que você pode fazer por você, que é você ser feliz. Porque se você for feliz, se você tiver a realização das suas metas, dos seus sonhos, o seu filho vai ter também uma tendência a repetir a sua história, sendo feliz, realizando as metas, realizando os sonhos. Então, se você quer ver seus filhos felizes, seja você feliz. Se você quer que o seu filho, sua filha, se dê bem no relacionamento de casal deles, seja você feliz no seu relacionamento de casal com seu marido, com a sua esposa. Se você quer ter filhos que prosperem financeiramente, seja você próspero. Por quê? Porque os filhos têm uma tendência a seguir os pais em seus caminhos. Muitas perguntas. Deixa eu abrir aqui. Porque quando eu começo a autoliberação, começo a bocejar. O que isso significa? Então, bocejar, dar sono, o processo de relaxamento, ele é um processo que pode levar a uma certa sonolência. Você vai relaxando, relaxando e pode dar um soninho. Mas aquela pessoa que começa a autoliberação e dorme, ou ela começa a autoliberação e não vê nada, está se sabotando no processo. A mente está mentindo, falando que não tem nada. Mas na verdade a mente está tampando aquilo que tem e é doloroso. Então a mente mente para te proteger da dor. Porém, enfrentar essa dor na hora de uma autoliberação é muito melhor do que enfrentar essa dor na sua própria vida, no seu cotidiano. Então,
é muito melhor você olhar, por exemplo, o seu passado. Vamos supor que você foi traída no seu relacionamento anterior, beleza? Óbvio que você não vai querer olhar para isso, porque isso dói. Porém, se você tiver a coragem de fechar os olhos num processo de autoliberação e olhar para esse relacionamento anterior, ver que o seu ex-marido te traiu, ver a dor que você sentiu e olhar para aquilo e falar, ok, não tem nada que eu possa fazer para mudar isso, esse foi o meu caminho, eu concordo que tenha sido assim, eu agradeço a mim mesma lá do passado, eu agradeço ao meu ex porque, pô, ele me traiu tal, mas se eu casei com ele era porque gostava, tinha alguma coisa boa, né? Às vezes fizeram filhos, né? Então, quer dizer, teve sexo e tudo, teve um monte de coisa boa. Então você olha para aquilo lá e, por mais doloroso que seja, você concorda, você aceita. Na hora da autoliberação vai doer pra caramba. Mas o que é melhor? Você sofrer e se liberar dentro de um processo, de uma técnica que eu demorei a vida inteira para conceber, ou entrar na próxima relação e ser traída novamente? Coloca aí nos comentários. Opção A ou B. Não tem nem como, né? Então, a sabotagem de sonolência ou de não enxergar nada, não ver, eu não consigo ver, né? Geralmente está relacionado a esse desejo de não sofrer pelas lembranças ou pelos episódios de sofrimento do passado. Mas à medida que você repete o processo, à medida que você paga o preço, à medida que você realiza o que tem que ser feito, você, sem dúvida alguma, vai ter progresso. Sem dúvida alguma, você vai conseguir se liberar. Outra pergunta aqui. Doutor, na autoliberação lembrei muito de um aborto que provoquei aos 19 anos. Como resolver? É o seguinte, esse aborto que você provocou gera em você um sentimento, ok? Porque não é em si o aborto que te causa problema, é o sentimento que você tem diante dele que vai te causar mais ou menos sofrimento. Então, aí eu te pergunto, qual o sentimento que você tem quando se lembra desse aborto que você realizou? Se você sente raiva, pena, vergonha ou medo, você está entrelaçada, você está vinculada a essa morte, a essa história de morte. Por quê? A criança não sobreviveu. E quando você se vincula à morte, você acaba perdendo o tesão pela vida, perdendo a alegria da vida, porque você está vinculado a uma história de morte. Se você assistir um filme de guerra, por exemplo, que um monte de gente morre e tal, poxa, você sai do filme meio para baixo. Por quê? Porque você adota as emoções das imagens que você vê. E assim como no filme você adota aquela emoção, se alguém vem e te conta uma história, fala, nossa, bati meu carro, perdi meu carro, pô, você adota a emoção daquela pessoa por alguns minutos e fala, poxa, nossa, que foda, né? Que ruim. É um certo sofrimento para você, entende? E a mesma coisa é com o sistema familiar. Se você olha para essa imagem e adota aquele sentimento lá de trás para o dia de hoje, você vai ter cada vez mais sofrimento. Então, como resolver? Você olha para você mesma, no seu passado, e diga assim, tá tudo bem que eu fiz isso. Não há nada que pode ser feito para mudar. Era o melhor que eu tinha para entregar àquela criança. Era o melhor que eu tinha para dar para a vida. Isso vai te liberar para não sofrer mais. Ah, doutor Jim, mas não seria maldade? Não seria insensibilidade? Poxa, pode chamar de insensibilidade. Mas é escolha. Você pode ser sensível demais e sofrer a vida inteira. Beleza, é um título. Ah, eu sou sensível, mas sofri a vida inteira. Beleza. Mas você pode ser taxado de insensível. Nossa, né? A mãe faleceu no ano passado e a pessoa está curtindo a vida, né? Pode ser taxado de insensível, né? E ter uma vida legal, próspera, tranquila.
e dar aos seus filhos isso também? É uma questão de escolha. Então a culpa é um sofrimento autorrealizado que vai levar à sabotagem inexoravelmente. Galera, taca o dedo nesse botãozinho de avião aí, que hoje eu nem falei, esqueci de falar. Compartilha a live, chama a galera para estar com a gente. Essa live aqui, nós estamos fazendo uma sessão de perguntas e respostas a respeito da autoliberação para o sucesso profissional, que foi liberada ontem de manhã. Então tem a aula e a autoliberação para o sucesso, para o trabalho com sucesso, com propósito de sucesso. Esse foi o nome que a gente deu para a aula. Vamos lá. Neide Berzuino. Doutor, fiz todas as autoliberações, estou muito feliz, estou buscando me curar do vício do cigarro. Ainda está difícil, eu já liberei meus irmãos que faleceu, meu pai, todos eram fumantes. Me ajuda, por favor. Todo vício, Neide, é um substitutivo. Algo falta dentro do seu coração, algo falta na história do seu sistema familiar. E aí, você traz isso como vício no cigarro. Então, continue realizando as autoliberações, que as respostas vão acontecendo cada vez mais. Vamos lá, deixa eu abrir mais pergunta aqui. Franciele Cunha. Sou perfeccionista, faço faculdade de engenharia e não consigo perder o medo do fracasso. Estou sempre endividada, sempre com medo da miséria, do abandono. Então, Franciele, é o seguinte, o medo te faz agarrar aquilo que você imagina, né? Então, você cria sua realidade através de imagens mentais. Se é uma imagem mental que aconteceu no passado e que você rejeita, aquilo se repete. Só que, se é uma imagem mental possível do futuro, você vai na direção dela. Você está olhando para isso. Simbolicamente, a gente caminha na direção que a gente está olhando. Se você olha para o fracasso, mesmo com medo, mesmo falando não para o fracasso, você estará caminhando na direção dele sempre. O perfeccionismo está muito relacionado com a noção de pouca aprovação dos pais. Então, a pessoa que os pais criticaram muito, a pessoa que não se sente valorizada pelos pais, que acha que os pais não elogiaram o suficiente, é uma pessoa que geralmente está querendo agradar todo mundo. Geralmente está querendo ser perfeita. Para quê? Para que as pessoas validem, para que as pessoas elogiem, para que as pessoas reconheçam o seu valor. Só que nunca vai ser o suficiente. Quem tem que reconhecer o seu valor é você. Você reconhecendo o seu valor, e o seu valor é grande, enorme, mesmo que você não faça as coisas perfeitas. E o perfeito não tem futuro. O perfeito não existe. Deixa eu ver mais umas perguntinhas aqui. Galera, vamos clicar nesse aviãozinho aí, chamar mais gente, que hoje eu tenho uma surpresa para vocês. A gente está fazendo e-books de resumo das lives e eu vou disponibilizar para vocês no final dessa live, mas só para quem ficar até o final. Então clica nesse aviãozinho, chama mais gente para estar com a gente aí. Vamos colocar uma meta aí de 350 pessoas, tenho certeza que vocês conseguem. Clica no coraçãozinho, mostra para a rede que a gente está fazendo um trabalho relevante, que você está curtindo, me mostra aí que você está gostando, compartilha. Chegou a 350 pessoas, eu vou liberar o e-book da live de ontem.
a seção de perguntas e respostas. E nesse e-book, inclusive, tem a minha história, não foi isso? Não é? Tem uma parte da minha história nesse e-book aí. Ah, legal. Valéria Aires. Pergunta dela. Não tive filhos e sou bem resolvida nesse aspecto. Está errado? Não, não está errado não. Normal. Não existe certo e errado. Essa é a sua vida. É você que escolhe. Se você escolheu não ter filhos, ok. A sua obra são seus filhos. As pessoas que você ajudou são seus filhos. O que vai sobrar de consequência da sua vida são os seus filhos. Entende? Então, a função de um ser humano é deixar benefício que sirva à vida, que melhore a vida das pessoas. E essa melhora da vida das pessoas acontece quando você faz alguma coisa relevante. E uma coisa muito relevante é ter filhos. Mesmo se você não fizer nada. Se você tiver filhos, você vai estar beneficiando a humanidade, que o seu filho vai fazer alguma coisa pelo bem da humanidade. Entende? Mas se você não tiver filhos, o que você faz pelas pessoas, pela humanidade, são os seus filhos, são a sua obra, são o seu legado, são o que você vai deixar para as próximas gerações. Então não tem problema nenhum não ter filhos. Agora, se a pessoa não tem filhos e está insatisfeita com isso, ou está num relacionamento que tem uma infertilidade conjugal, ou não consegue parar em um relacionamento, ou está em um relacionamento onde a outra pessoa não quer ter filhos e ela quer ter filhos, aí já é outra história, é uma autossabotagem e que precisa ser liberada. Então, Tayane Salles está perguntando como liberar da negatividade e da autossabotagem. É o seguinte, Tayane, nós estamos realizando essa semana inteirinha, a Semana da Prosperidade. Se você não acabar com a autossabotagem, você não vai conseguir prosperar. Então, um dos focos da Semana da Prosperidade é você acabar com a autossabotagem. Então, na segunda-feira, a gente liberou a aula 1, é a aula de blindagem mental para a prosperidade, e a gente liberou a aula 2, que é a aula que eu falo da profissão, a profissão com propósito de sucesso. E teremos no domingo, às 20 horas, a aula 3, onde eu vou te ajudar a entrar no fluxo máximo do dinheiro, da grana, da prosperidade financeira. Então, participe conosco. É bem complexo, né? Nós estamos aí realizando lives, nós estamos fazendo aulas, nós temos a autoliberação. Então, quem persiste vai conseguir os seus objetivos. Mas nem todo mundo tem essa persistência. E aí eu te pergunto, que tipo de pessoa que é você? Do tipo 1, do tipo 2 ou do tipo 3? Você é aquele tipo 1 que só reclama, fica cheio de mimimi. Tá tudo ruim, tá tudo errado, tá todo mundo errado, só você certo. Ou o tipo 2, aquele que pega um conteúdo desse aqui, acha legal, mas também não faz nada para mudar a vida. Ou você é o tipo 3, que pega esse conteúdo aqui e faz acontecer. Ou você é o tipo 3, que pega esse conteúdo aqui e realmente faz valer a pena, compartilha com as pessoas, toma o benefício. Coloca aí, qual é o seu tipo, 1, 2 ou 3? Coloca aí nos comentários. Deixa eu ver aqui quem são vocês. Como me libertar do medo de fazer o que é certo em relação ao passado? É o seguinte, na verdade, olha só, um monte de gente tipo 3, Siqueira,
Parabéns pela sinceridade aí, colocou tipo 2. Você pega o conhecimento, ainda não consegue usar, mas se você está aqui, falta pouco para você conseguir usar. Então, alguém perguntou assim, como fazer a coisa certa sobre as coisas do passado? Na verdade, você não tem nada que você possa fazer sobre as coisas do passado. Nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque já passou. Não tem nada que você pode fazer para mudar o seu passado. E o grande problema e a grande descoberta, e é o que a gente mais conversa aqui, é que o seu desejo de mudar o passado vai sabotar o seu futuro. Simples assim. Então, desapega de querer mudar o passado. Gente, teve um monte de gente que respondeu tipo 2, ok? Que pega o conhecimento e não faz nada. Nós vamos mudar você para tipo 3 agora. Quem topa? Você vai fazer alguma coisa. Você vai clicar nesse aviãozinho aí, chamar umas 5 pessoas, e aí você vai voltar e colocar 3 aí de novo, que eu quero ver que você já mudou. Que você faz alguma coisa com aquilo que está sendo te entregue. Quando eu descobri tudo isso que eu estou ensinando para vocês aqui, eu estava no meu sofrimento, eu estava na merda, para falar a verdade, em vários aspectos. E quando eu tive o alívio, quando eu tive a paz, quando as coisas começaram a dar certo para mim, eu pensei, poxa, eu não posso ficar com isso só para mim, né? Então, eu estou aqui no sentido de transbordar, no sentido de entregar a vocês aquilo que me fez bem. É uma obrigação moral que a gente tem. Quando a gente mata a nossa fome, sabe onde tem um pé de goiaba, cheio daquelas goiabas vermelhinhas, madurinha. Aí você encontra uma pessoa com fome. Só que você está de barriga cheia, você foi lá naquele pé de goiaba lá e comeu pra caramba. E você vê uma pessoa com fome, você tem a obrigação de falar, você está com fome? Ali tem um pé de goiaba lotado, vai lá, come. Aquelas goiabas lá. Se tiver bicho, você cospe. Aí, ó, Dalton já falou, feito, passei pro 3. Pronto, resolvido. Resolvido. Deixa eu responder mais uma perguntinha aqui. Pergunta da Adriane. A Adriane está perguntando, sou nova aqui, o que você me ajudaria profissionalmente? É o seguinte, Adriane, ontem eu liberei uma aula, tá? Onde eu explico como que funciona a sua mentalidade criadora do seu destino. Em especial, a aula de ontem falou da sua mentalidade criadora em relação ao seu destino no trabalho. Então, ficou muito claro naquela aula que o trabalho é uma força que todos temos e que deve necessariamente servir à vida. Um propósito. O trabalho tem que ter o propósito de servir à vida. A vida coletiva, não só a sua vida, ok? E aí lá, eu expliquei, depois você pode ir lá e fazer, e assistir, expliquei também que, quando você serve a vida coletiva através do trabalho, quando você consegue ajudar outras pessoas, automaticamente você recebe uma retribuição. Numa relação comercial, por exemplo, você vende um produto, a pessoa te paga por aquele produto. Você, como profissional liberal, você presta um serviço e a pessoa te paga por aquele produto. Então, aqui está muito claro que quando você serve a vida, você é servido na manifestação de vida. Porém, o bem que você faz às pessoas, mesmo que esse bem, essa própria pessoa que você fez bem, não te retribua diretamente, esse bem vai voltar até você, através de outras pessoas.
Deus, a criação, o Criador, tem esse mecanismo de mérito. Quando você ajuda outras pessoas, automaticamente você recebe ajuda. Quando você traz vida às pessoas, automaticamente você recebe vida. Como? Através do dinheiro, através da alegria, da segurança, através da saúde sua e da sua família, dos seus filhos. Entende? Então, eu posso te ajudar te ensinando esse monte de coisa. E eu criei uma técnica chamada autoliberação. Por quê? Os seus traumas do passado são o que bloqueiam o seu futuro. E a autoliberação é um processo onde você tem autonomia em desbloquear, em liberar esse passado para que você possa ter um futuro melhor. Então, a autoliberação é um processo que durante 5, 10, 15 minutos, você, de olhos fechados, segue um caminho, visualizando algumas imagens e se liberando do sofrimento. Então, é uma técnica semelhante a uma meditação guiada, porém, com um impacto muito mais profundo. Existem autoliberações específicas para melhorar o sentimento de segurança e de alegria. É a autoliberação que eu fiz na aula 2 da blindagem mental. Quem está dentro do nosso grupo do WhatsApp teve acesso a essa aula, não só essa aula, mas também ao áudio da autoliberação conduzida, tá? E na aula 3 eu falei sobre o trabalho e dentro da aula 3 também tem uma autoliberação conduzida, tá? Que também foi ou será liberado no grupo do WhatsApp para facilitar. Você vai ter com você no seu celular. Então, para participar da Semana da Prosperidade, você precisa estar dentro do grupo do WhatsApp. Então, se você não tiver ainda, tem que estar. Vai, depois de terminar a live, clica lá na minha biografia, clica naquele link, você vai colocar o seu e-mail e você vai ser direcionado diretamente para o grupo do WhatsApp. Lá dentro do grupo, a gente está interagindo. Nós estamos abrindo o grupo para trazer feedbacks, para trazer respostas, para trazer solução de perguntas. E no domingo, às 20 horas, nós teremos a aula final, né? A aula o ponto máximo da Semana da Prosperidade. Eu falei sobre a blindagem mental, eu falei sobre o trabalho. No domingo, às 20 horas, eu vou falar especificamente sobre o dinheiro. Eu vou te ajudar a se livrar das crenças que te bloqueiam em relação ao dinheiro. Amanhã, sábado, às 20 horas, a gente vai ter um preparatório para essa aula final e a aula do domingo é você entrando no fluxo máximo do dinheiro. Não vou adiantar esse assunto não, porque ele vai estar bem explicadinho na aula de amanhã às 20 horas e na aula de domingo às 20 horas também. Reforça que não tem live de manhã. Oi? Reforça que não tem live de manhã. Ah, sim. Todos os dias, de segunda a sexta, às 10h01 da manhã, eu faço uma live, ok? Amanhã, sábado e domingo também não terá. Na parte da manhã, às 10h01. Terá somente à noite, às 20 horas. Beleza? Josivânia está perguntando: posso fazer a autoliberação da criança interior com os meus filhos de 8 e 13 anos? Olha, eu sugiro que faça a partir de 14 anos. 13, 14 anos, a pessoa, já entra numa adolescência onde já tem um discernimento, onde já pode tomar decisão, onde já lida com o conflito com mais facilidade. Criança, a autoliberação não é indicado para criança, eu não fiz para criança, não tem a metodologia adequada, é para adulto. E na verdade é só para adulto, né? Assim, no sentido que a pessoa, para conseguir fazer, ela tem que amadurecer a sua personalidade. Olha que interessante, Lívia Moreira: doutor, agora entendo tudinho o que acontece na minha vida profissional, mas e agora, como procedo? É o seguinte, Lívia, você, estando dentro do meu grupo do WhatsApp,
você vai estar participando da Semana da Prosperidade, ok? E ninguém prospera se não tiver sucesso profissional. E nós estamos, através da aula 2, entregando um conteúdo de altíssimo valor sobre o trabalho, que entra um pouco mais profundamente nisso que eu falei aqui superficial, que é a questão do fluxo da vida, do fluxo de vida. Quanto mais vida você entrega aos outros, como benefício, mais você recebe vida, tá? Deixa eu ver. Gente, eu quero... Deixa eu perguntar aqui. Quem teve um resultado, quem teve aí uma grande transformação com a Semana da Prosperidade e quer entrar ao vivo aqui para mim, para relatar para as outras pessoas o que aconteceu com você? Quem? Quem quer transbordar na vida das pessoas o que aconteceu com você na Semana da Prosperidade? Luciane Schomer. Tô te chamando aí. Ué, estranho, eu entro... Oi, tudo bem? Tá aí. E aí, Luciane, boa noite, seja bem-vinda. Obrigado. E aí, tá participando da Semana da Prosperidade? Estou participando. E aí, como tá sendo para você? Então, eu já venho fazendo muitas maratonas de acompanhar a pastora Ângela e outros profissionais, porque eu sou filha adotiva, né? Uhum. Então, procurando liberar assim, o máximo de questões na minha vida. E aí eu comecei a ver assim que eu fazia algumas coisas e eu me sentia travada, né? Então, assim, a autoliberação, principalmente na questão com os meus pais, eu sentia muita dor em relação a eles, pelo fato de que eles passaram dificuldades financeiras e eu estava com a minha mente totalmente presa às dificuldades que eles estavam passando. E aí você fez uma autoliberação com uma moça numa live essa semana. E assim, a minha semana estava muito complicada, muito difícil. Eu não estava vendo luz, eu não estava conseguindo ouvir Deus mais falar. Eu dizia, Deus, eu preciso de uma virada de chave, sentei e fiz. E eu vi meu pai dizendo assim, não vai ter dificuldade. E as coisas começaram imediatamente no outro dia. Eu dormi e como se eu tivesse resetado tudo o que tinha acontecido. Começou a mudar tudo. Minha mente começou a funcionar de uma outra forma. A condução das coisas da minha casa, com a minha filha, com o marido, começaram a ser diferentes. Porque eu via o quanto que eu estava preso naquela situação. Que legal, que legal. O que você percebeu assim que já aconteceu de mudança? Sabe que teve um relato de uma seguidora que fez a autoliberação para a profissão com propósito de sucesso e ela estava desempregada e assim que ela terminou a autoliberação, chegou mensagem no celular dela pedindo currículo num lugar que ela queria trabalhar muito. Assim, coincidência? Não, né? Tem tudo a ver com a mente. Como foi na sua vida? O que aconteceu aí?
Exato. Assim, imediatamente eu tenho duas fontes de renda. Eu sou costureira, eu faço Uhum. uniformes para empresas. E a segunda é que aqui no Rio Grande do Sul, na cidade onde eu moro, a gente faz um pãozinho doce chamado cuca. Então, toda quinta e sexta-feira e sábado eu faço esse produto para vender. E no outro dia, assim, foi muito engraçado, porque as pessoas começaram de me mandar mensagens dizendo que eles tinham necessidade de ter o produto que eu tinha. Olha, Foi muito interessante essa questão da questão da automação. Que, por exemplo, a questão da roupa que estava totalmente parada. Eu não estava costurando e tudo mais. Automaticamente, no outro dia, o meu celular as empresas começaram a me chamar e eu já fiz vendas. que É legal. uma coisa muito louca, porque assim, eu venho pedindo a Deus desde 2016 muitas mudanças na minha vida. Que eu quero mudar, que eu não quero mais dizer assim, ó, ai, meus pais foram assim, eu não tenho a oportunidade de ser diferente. Não, eu quero aprender para ser diferente. Eu não posso dar culpa a eles pelo que eles não aprenderam. Então, eu tenho uma sede de aprendizado muito grande, muito gigantesca. Eu quero aprender, eu quero colocar a minha vida à disposição para que outras pessoas aprendam também, porque é fantástica a mudança. Que Só que legal. Então já tinha um tempo que você nem vendia na parte da costura e de repente ligaram. em dezembro eu não vendia. E Desde eu dezembro sem vender, fiz. você fez a autoliberação e logo depois te ligaram procurando. Exatamente. Então, Tem coincidência. foi assim, vi muitas coisas, muitas experiências diante de Deus e muitas obediências, assim, pedindo a Deus muito em clamor que ele mudasse. Só que chegou naquela noite, assim, eu sentei na frente do celular e disse, Deus, usa esse homem porque eu preciso fazer alguma coisa. Porque assim, ó, quando você chega a um ponto de que você fez várias coisas, mas a sua vida não vira, ela não vira de chave. Sabe, eu orava a Deus e dizia, Deus, eu quero te obedecer, eu quero te ouvir, eu faço, me diga o que eu tenho que fazer. Mas chegava um ponto que eu sentia que a porta não abria, a maçaneta não abria, a chave não virava. E assim, aquela autoliberação naquela noite que eu fiz referente aos meus pais, e onde meu pai disse assim, Lu, você não vai mais sentir dificuldade, você vai deslanchar. Porque eu lembro dos olhos dele, assim, da minha mãe, falando que ia deslanchar porque ela usava uma frase de que eu não trabalhava em casa e de que eu me tornaria uma vagabunda. Então, na vida, eu demorei a ter filhos, eu demorei a casar, eu demorei a entender de que eu podia. Então, ela já faz 2 anos e meio que é falecido, 2 anos e meio, mas a minha mente ainda estava presa. Sim. Nossa, quanta percepção, hein? Nossa, quanta resposta você teve, hein? E aí, assim, aquele momento que ela disse assim, a dificuldade que eu vi ela me falando, a dificuldade que eu vivi, você não vai viver, você está liberada. Então, eu vi um sorriso no rosto dela, eu vi um sorriso no rosto do meu pai que, de repente, no tempo que eu convivia com eles, eu não tinha visto. Então, tipo, é muito transformador esse conjunto todo de questões que a própria psicanálise traz na vida das pessoas. Assim, você pode buscar várias coisas, mas tem chaves que só a psicanálise e o estudo específico de destravar diante de algumas situações trazem para a tua vida. Porque é inacreditável várias coisas. Mas o que eu vivi naquele dia, ver seu celular, o que mais chama atenção é assim, ó, as pessoas te dizendo que elas têm necessidade. Isso é uma coisa que me tocou muito, porque eu vivi muita experiência com ele, então, tipo assim, eu me choquei muito quando eu vi as pessoas olhando para mim dizendo, Lu, eu tenho necessidade. Eu dizia, Deus, é inacreditável. Sim. Na verdade, as pessoas tinham a necessidade do seu produto, mas como a sua mente estava, tipo, vinculada à história da sua mãe, à rejeição da sua mãe, você bloqueava. Na verdade, as pessoas até de alguma forma queriam vir, mas você mentalmente bloqueava.
Na aula 2, tem um depoimento de uma aluna dos nossos cursos que ela, evangélica, temente a Deus, cristã, com muitas orações, e ela percebia que as respostas não iam acontecendo, e ela orava, mas parecia que não acontecia. Ela orava mais para ter um pouquinho de sossego naquele sofrimento, mas quando ela conheceu a autoliberação e percebeu, na essência, ela falou assim, doutor Dinho, eu achava que eu sabia o que era honrar meus pais, né? Que na igreja a gente falava muito disso, mas só agora eu percebi o que é honrar os pais. E aí ela viu a transformação na vida dela, né? Então, é muito bom, é muito gratificante ver isso acontecendo. Porque naquela manhã eu olhei a sua live da doutora Ângela. Sim. E assim, eu fui fazer a inscrição para fazer o curso da psicanálise. Por causa de R$ 1.000, não passou no meu cartão. Mas, tipo, eu tinha o valor de R$ 200 para pagar todo mês, porque eu sei que entra no trabalho. Sim. E eu disse, Deus, eu não posso acreditar que, tipo assim, eu não vou conseguir dar uma virada de chave, eu vou dormir mais uma noite sem conseguir fazer uma virada de chave. Sem ouvir de que tem coisas que têm solução. Porque o que acontece? Eu me bloqueava muito quando as pessoas diziam assim, você tem medo de altura, não tem solução. Você tem intolerância à lactose, não tem solução. Você tem dificuldade de trabalhar, não tem solução. Eu dizia, não pode ser verdade. Porque eu fui curada também da lactose em agosto do ano passado. E foi em referente a um perdão que eu tinha com a minha mãe e com o meu irmão. Olha só. E eu fiz uma ressignificação assim, de perdão. Eu fiz a ressignificação um domingo de noite. Sim. E doutor... Então, olha só, então a liberação hereditária, a liberação familiar já vinha já na sua direção desde essa época. Olha que interessante. E eu não estava dando conta de entender, por causa disso que não virava a chave em algumas questões. E a liberação na minha vida sempre aconteceu demais. E aí eu fui fazer uma ressignificação um domingo de noite, e segunda-feira de manhã Deus disse para mim, pode comer um negócio com leite bem forte, porque tipo assim, eu não podia botar o leite na boca, que já me dava reação absurdas. Na segunda-feira de manhã ele disse assim para mim, Deus, você ressignificou, Luciano, você é uma outra pessoa, você pode comer. E aí eu fiquei até quinta-feira ouvindo a mesma coisa. Quando você pode, você está liberada. E eu fiz um produto e sentei e comi. E eu vi que, na hora que eu comi aquele produto, Deus disse assim para mim, Luciane, você está curada. A sua ressignificação foi curada. Então, eu como tudo hoje. Então, eu não conseguia entender de que os problemas existem, e eu não posso solucionar ele se eu tenho o poder de dizer sim e não. Eu não estava entendendo isso. Então, nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Existe uma capacidade criadora em cada um de nós. Então, a cura está dentro. Está dentro. Quando a gente se libera das mágoas do passado, toda a cura acontece. Então, não só curas físicas, mas como curas emocionais, cura profissional, cura financeira, acontece quando a gente vai se livrando. Parabéns pelo seu progresso, parabéns pelas suas conquistas. Com certeza, na hora da autoliberação, não foi fácil, né? Porque as mágoas que você tinha eram fortes, né? Senão não tinha, até hoje, perturbado o seu coração, mas você fez o que tinha que ser feito. Você pagou o preço. Você foi lá e fez. Parabéns. E essa recompensa você merece, e curta ela, comemore ela, aproveite essa oportunidade profissional. A gente costuma dizer que à medida que a gente vai se liberando desses traumas do passado, fazendo esses desbloqueios, a gente começa a entrar num estado de fluxo, que é tipo assim, as coisas acontecem para o nosso bem. Aquilo que a gente precisa parece que bate na porta, chega até a gente aquilo que a gente mais precisa. E antes não, você tinha que ficar naquele desespero para conseguir o que precisa,
e no maior sacrifício descabela para conseguir o que precisa. Aí, de repente, muda alguma coisa aqui e aquilo que você precisa vem até você. Então, quer dizer, é Deus, né? Ele está olhando por nós, porém, ele nos dá a liberdade do sentir, a liberdade da emoção, a liberdade de revoltar, mas aí vai para o sofrimento. Mas ele dá a liberdade de agradecer, que aí vai para uma vida abundante. E é essa liberdade que nós estamos exercitando aqui. Parabéns. Obrigado pela sua disposição em trazer esse feedback para a gente. Eu queria dizer assim que as pessoas não se frustram em fazer uma autoliberação e achar que na primeira vez tem que funcionar. Eu fiz várias, até que a ficha caiu. Eu fui buscar várias direções, várias linhas, até entender o que estava acontecendo. E eu só queria fazer uma pergunta, doutor. Existe ressignificação na parte financeira também? Existe essa ressignificação, existe a liberação na parte financeira também. E é a aula do domingo. Domingo, às 20 horas, a gente vai fazer uma aula ao vivo, tá? As 2 primeiras aulas foram gravadas e disponibilizadas dentro do grupo do WhatsApp. Mas a aula do domingo vai ser ao vivo, às 20 horas. E amanhã, às 20 horas, sábado, a gente vai ter um preparatório para ela. Alguém estava perguntando aí como que faz para entrar no grupo do WhatsApp. É só na hora que terminar a live aqui, você vai lá na minha biografia, tem um link, você clica nesse link, coloca o seu nome lá, o seu e-mail, e você já entra direto para dentro do grupo do WhatsApp. Dentro do grupo do WhatsApp tem lá os conteúdos, tem a autoliberação conduzida gravada, só o áudio, para facilitar, para você poder fazer todo dia. Então, é um acompanhamento que eu fiz questão de fazer de perto para todo mundo poder ter essa oportunidade aí que você teve. Parabéns. E aí, domingo, você vai entender direitinho toda a questão financeira. Se você já se liberou esse tanto na parte do trabalho, na hora que pegar a parte financeira, você vai ter uma noção mais profunda ainda. Parabéns. Muito obrigada. Gratidão, assim, pelo fato da disponibilidade, da clareza que tu usa em fazer isso, porque as autoliberações geralmente são questões, assim, de que muitos profissionais da área, eles complicam ela, Sim, né? sim. Eu sou uma pessoa muito direta, tipo, me fala o que eu tenho que mudar, que eu tô numa fase de que tempo de mudança para mim é produtividade, é honra, é glória. Então, assim, muita gratidão a forma, a linguagem que você usa, doutor, em colocar as questões, porque é gratificante, é simples, da minha vontade de querer fazer ou não, mas é palpável, eu posso fazer, eu consigo chegar, não é uma coisa assim, você precisa entrar num consultório específico para fazer alguma coisa. Então, de repente, se não fosse a pandemia e a sua dedicação, eu não teria chegado. Teria de repente, demoraria até que eu conseguiria chegar nesse nível. Então, assim, muita gratidão pelo seu empenho em mudar vidas. Obrigado, Luciane. É um prazer e uma honra muito grande estar desenvolvendo esse trabalho. Como eu falei no começo, eu já estive lá atrás sofrendo pra caramba também. E quando eu tive acesso a esse recurso, que na verdade eu juntei várias técnicas e acabei percebendo um caminho que eu apliquei em mim, que deu certo e criei a técnica. Então eu falei, nossa, tem que levar isso para o mundo inteiro e é por isso que eu estou aqui. Obrigado por estar comigo nisso, obrigado por estar conosco assim nessa verdadeira revolução, que eu acredito que é uma revolução da mente, é uma revolução das emoções, né? E com a pandemia, principalmente, o medo tomou muita conta e a gente pode estar acessando as pessoas através da tecnologia, através da rede social, e a gente tem que fazer tudo que está ao nosso alcance para ajudar as pessoas mesmo. Parabéns, Luciane, e muito obrigado pela sua participação aqui conosco, pelo seu feedback. Tá bom? A gente continua junto, hein? Com certeza. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Gente, que fantástico, hein? Que fantástico.
teve um feedback de uma seguidora que trouxe, doutor Dinho, eu já fazia terapia há 20 anos e não tive o resultado que eu tive com a autoliberação. Eu fiquei, assim, muito emocionado, né, assim, por ter conseguido ajudá-la, né? E isso que o Luciano falou faz muito sentido. Às vezes a gente complica demais, né? Inclusive eu mesmo, no começo, eu ficava explicando muito parte técnica, física quântica, para as pessoas, tipo assim, tipo para convencer as pessoas que isso é baseado em ciência, mas aí também não interessa a parte científica, entende? Não interessa o que vai melhorar na sua vida, entende? Os céticos que eu vou ter que convencer com física quântica, poxa, não querem resultado, não querem se liberar. Então eu vi que não precisava complicar. É direto e reto, simples. Porém, exige uma entrega emocional. Não é na razão que a gente se libera, é sim no coração. E vocês estão comigo nisso. Se você curtiu a nossa live de hoje, Hora da Selfie, printa essa tela, posta no seu stories, me marca, diz uma frase, uma palavra que reflete o que você sentiu e aprendeu hoje aqui. X com joinha. Esse joinha aqui, ó, é o joinha do curtir, hein? Curte aí. Beleza, pessoal? Ó, beijo no coração. Amanhã tem uma aula às 20 horas e que é preparatória para a aula do domingo, que é a aula onde você vai entrar no fluxo máximo do dinheiro. A gente está na Semana da Prosperidade. Eu falei de blindagem mental, falei de profissão, não falei de dinheiro ainda, mas é no domingo que eu vou falar de dinheiro. E a prosperidade, é óbvio, considero dinheiro. Valeu, galera. Boa noite. Até mais.